sobre inteligência emocional. Salve, galera! Inicio esse vídeo com reflexões sobre a inteligência emocional, especialmente para nos ajudar a administrar as nossas emoções que nos fazem dar tiro no pé se a gente não investe um tempo nos conhecendo. Tu já te perguntou como se formam as emoções e como são controladas? Devido aos cenários da vida, a interação se faz necessária, não é? A inteligência emocional é uma habilidade que identifica, gerencia e demonstra as emoções com empatia e critério. Um estudo provou que pessoas com autoconsciente emocional são melhores líderes, mentalmente mais saudáveis e têm relações pessoais e profissionais mais bem-sucedidas. Pesquisadores buscam identificar as três partes que definem os pensamentos de uma pessoa, que são mente, comportamento e motivações. O pensamento diz respeito ao entendimento que possui como característica o julgamento, memória e raciocínio. A inteligência emocional atua nessas características, pois ela calcula as capacidades cognitivas dessas características. As emoções são sentimentos, opiniões e humores, e as motivações dizem respeito aos hábitos que aprendemos ou nosso desejo biológico. Mas e as emoções, hein, Ed? Nossas emoções são sentimentos que geram efeitos do nosso físico, nos fazendo nos comportar em nosso entorno. As emoções nos ajudam a nos concentrar nos nossos pensamentos, determinando qual seria a nossa resposta. Um exemplo de emoção é o medo. Nosso corpo fica em alerta com o intuito de nos proteger, lutando ou fugindo. Portanto, as emoções mobilizam vários sistemas, como o fisiológico, por exemplo, afetando nosso foco e nossa percepção. As emoções básicas são emoções natas e se revelam no mesmo modo nas pessoas, independentemente da história de vida ou cultura da pessoa. Ô Charlotte, tu podes vir aqui, por favor, e dar um exemplo de emoções básicas? Lá vamos nós! Medo, nojo, raiva, entre outras. Obrigada, seu palhaço fabuloso. A maioria das emoções apresentam formas de sinalizar que estão ocorrendo. Já outras não mostram sinais como a inveja ou a culpa. Postura corporal, comportamento, olhar podem sinalizar o estado emocional de uma pessoa. E esses exemplos são sugestões não verbais que podem determinar as emoções de uma pessoa e é um desafio fingir. Você sabia que consciente emocional não é a mesma coisa que o consciente de inteligência, Ed? Bah, eu aprendi contigo, Agatha, nesse exato momento. Não foi tu que disse que QI e inteligência emocional é a capacidade de pensar e raciocinar de modo intelectual analítico? O QI diz respeito ao ato de pensar, resolver desafios, reter e lembrar informações, que tem como argumentar. Já o QE é uma habilidade aprendida com o tempo. O QI e QE não têm relação entre si. Uma pessoa pode ter um alto QI, mas um baixo QE e vice-versa. Um alto QI pode chamar atenção e abrir portas, porém o que dita se uma pessoa é bem-sucedida é seu QE, pois mostra se ela lida com o estresse do trabalho ou da vida pessoal, administrando suas emoções com assertividade. Estratégia seria fazer com que ambos os conscientes trabalhassem juntos, já que para que haja um desenvolvimento progressivo, a automelhoria deveria ser contínua. Isso me lembra soft skills versus hard skills, Ed. Faz sentido, Charlotte. Dizem por aí que as pessoas são contratadas pelo que o currículo delas carrega, os cursos universidades, MBAs que fizeram, e são mandadas embora ou pro olho da rua pela ausência de soft skills, né? Concordam ou discordam? As melhorias devem ter espaço para que ocorram, não apenas para os nerds mal ajustados ou pessoas com dificuldades interpessoais ou problemas de caráter. De fato, Agatha, todos ganham com essas melhorias, inclusive os que possuem boas habilidades interpessoais, porém podem ter problemas para controlar as próprias relações, bem como ter controle das relações e emoções, mas não são conscientes sobre as próprias habilidades. A ideia nesse caso é entender as fraquezas, mesmo tendo boas habilidades emocionais, e se concentrar em melhorias, né? O primeiro ponto é aprender como a inteligência emocional se conecta com a autopercepção, fazendo com que aconteça um autoconhecimento que anda de mãos dadas com a autopercepção que se tem de si mesmo, né? Ajudando na própria compreensão.
Quanta coisa, não? Para saber quem realmente somos, é necessário tempo. Muitas vezes não é simples refletir sobre as causas e os efeitos das emoções. A autopercepção determina quem somos e mostra a distância entre a nossa personalidade atual e a pessoa que desejamos ser. Ed, mas como eu aumento a minha inteligência emocional então, hein? Para aumentar a inteligência emocional, é preciso melhorar a autoconsciência. Uma forma de fazer isso é anotar como nos sentimos, quais emoções desencadeiam e o que causa essas emoções. Através disso, é possível ter mais clareza em relação aos eventos e pessoas que causam essas emoções, nos ajudando a encontrar maneiras de usar essas emoções a nosso favor. A autopercepção pode ser analisada a partir de 3 pontos de vista: respeito próprio, que é sobre manejar as necessidades individuais sem ser visto como egoísta. Se existe um autorrespeito por si mesmo, fica mais fácil respeitar outras pessoas. Se não temos segurança para fazer isso, podemos encontrar pessoas que confiamos e pedir a elas feedback. Vai lá, Charlotte, vamos exercitar um pouco. Ô, Agatha, tu achas que tenho cara de palhaço? Melhor não responder, Agatha. O autoconhecimento diz respeito a ter ciência das próprias emoções e como essas emoções afetam o outro ou os outros ao redor. Essa autoconsciência nos possibilita identificar os não verbais das outras pessoas. Vamos agora refletir sobre a autoatualização, que diz respeito ao propósito e significado. Para se conseguir alcançá-los, é preciso ousar e se comprometer para chegar na autorrealização. Uma boa estratégia aqui é usar as próprias paixões para auxiliar nessa melhoria. A consciência possibilita um treino de aumento dessa percepção. Essa consciência nos ajuda a dar um passo para trás quando uma situação emocional ocorre para que possamos então agir com parcimônia. A autoconsciência funciona nessa autopercepção, pois ela treina a mente para se concentrar no que interessa no momento necessário. Não há como afirmar que se tem inteligência emocional aguçada se não se tem empatia, pois é ela que nos conecta às pessoas e auxilia na administração dos conflitos. Tu sabia que há diferenças entre compaixão e empatia, Agatha? Na compaixão, as declarações começam com: dá um exemplo, Agatha. Eu sinto muito. Obrigada, querida. Já na empatia, as emoções do outro são abordadas primeiro. Dá um exemplo, por favor, Charlotte, pra gente. Você deve estar mal por isso, não? Obrigada, equipe. Vocês são ótimos. Na compaixão ocorre o fim de si mesmo, pois se eu digo que eu sinto muito, digo que entendo, mas indiretamente digo que não há nada que eu possa fazer, além de sentir muito. Já na empatia, há uma abertura ao outro, pois me mostro disponível e aberto no meu querer de conhecer o outro melhor e construir uma abertura para a confiança. A situação vai além de se importar e a abertura para também compreender. Foi assim que eu e Charlotte nos tornamos amigos. Ele roubou meu chapéu enquanto eu dormia para ir no Halloween e me disse que quando percebeu a patifaria que fez, eu estava mal por ficar horas sem chapéu, voando por aí, ao invés de dizer que sentia muito. Ainda assim, devolveu meu chapéu todo amassado e me pediu desculpas, justificando o amasso. Ainda bem que existem amigos assim, hein, Agatha? Há 4 habilidades que devemos cultivar para nos tornar emocionalmente inteligentes. Autoconsciência, que diz respeito a entender as próprias emoções. Pensamentos, ações que essas emoções desencadeiam. Por quê, hein, Charlotte? Conhecer nosso estado emocional nos dá confiança. Automaticamente melhoramos a inteligência emocional. Isso aí, palhaço empoderado. Junta a autoconsciência à autogestão, que nos ajuda na capacidade de lidar com as nossas emoções, nos adaptando às circunstâncias. E a autoconsciência nos condiciona para a consciência social, que diz respeito a aprender como as pessoas ao redor se sentem. Esse aprendizado nos possibilita fazer a gestão dos nossos relacionamentos, nos ajudando a preservá-los de modo muito mais saudável e mais forte, influenciando as pessoas. Quando entendemos a exigência da inteligência emocional, várias áreas da nossa vida serão beneficiadas, como nossa saúde mental, que manifesta via bem-estar mental,
nos estressando menos e desenvolvendo mais confiança, bem-estar físico, no entendimento também sobre como as pessoas se sentem, tratando-as da melhor maneira possível, beneficiando então nossos relacionamentos. Junto a tudo isso, é possível acelerar nossa jornada junto à prosperidade, pois temos mais clareza para definir as nossas metas e trabalhar de modo mais claro nossos propósitos para realizá-los. O indivíduo desinteligente emocionalmente se mostra através da sua baixa autoconsciência. O EQI. O que seria isso? É inventário de consciente emocional. Que raios é isso, não? O inventário de consciente emocional foi o primeiro teste de inteligência emocional publicado mundialmente. Os aspectos medidos nessa avaliação são áreas intrapessoais, que dizem respeito ao conhecimento e controle que a pessoa tem de si mesma. Áreas interpessoais, que dizem respeito à forma como a pessoa se relaciona, se tem empatia e responsabilidade social, adaptabilidade, que diz respeito se a pessoa tem resiliência e versatilidade diante dos dilemas diários, gerenciamento de estresse, que analisa como o indivíduo lida com seus impulsos e como os acontecimentos afetam o humor, mostrando se o ser vê as adversidades de modo positivo, apesar dos pesares. Os fatores analisados na escala do humor geral são felicidade e otimismo. Outro teste utilizado é a avaliação do 360 graus, que leva em consideração não apenas a opinião da pessoa sobre si mesma, mas também dos amigos e familiares. Os fatores avaliados são bondade, sensibilidade, expressividade, otimismo, autocontrole, independência e natureza carinhosa, bem como gerenciamento do estresse. Charlotte, você é um palhaço nato! Agatha, você é uma bruxa esplêndida. Ah, muito bonito vocês dois. E eu sou quem? Além de uma proletariada que paga o salário de vocês. Sumiram, né? Deve ser porque deve ter apenas elogios a direcionar a minha pessoa. Vocês dois aí podem sumir, sem dar o meu feedback. Mas não esqueçam do compadre bagual chamado Pix, pelo menos. Acompanhe o próximo episódio da série Inteligência Emocional com Ed e sua equipe. Até mais!